Bom, desde que começou a ser divulgado o desafio da baleia azul, chamou atenção para a questão do suicídio, principalmente entre jovens. Um assunto complexo que mostra que causas psicológicas podem estar por trás de atitudes extremas em um jogo. A gente foi até um colégio aqui em Salvador, onde o tema está sendo discutido, para ouvir o que os adolescentes têm a dizer sobre tudo isso. O assunto está na TV, nas rodas de conversa. Muito além da polêmica dos desafios da baleia azul, os debates têm revelado algo que pode estar oculto: o sofrimento entre os adolescentes. No Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador, o professor de Geografia, que também é psicopedagogo, foi além de sua matéria e resolveu falar sobre depressão, suicídio e outros temas com os alunos. Muitos confessaram que já viram de perto o jogo do momento. Meu irmão, ele começou a receber convites pelo WhatsApp. Ele tem 12 anos para jogar esse jogo. Só que como minha mãe ela não é muito antenada em relação ao que meu irmão faz pela internet, o que ele joga, o que ele faz, então eu comecei a perceber que ele estava jogando esse jogo. E aí eu reclamei com ele: olha, não faça isso, porque esse jogo é muito ruim para você e não se envolva com essas coisas. Eles concordam que o jogo é um empurrão para quem já está sofrendo. E bastaram alguns minutos de conversa para que alguns adolescentes mostrassem que a depressão está mais próxima do que se imagina. Eu já passei por um processo de depressão porque eu perdi minha avó, meu pai, em um processo de tempo muito rápido, e isso faz você perder o chão. Quando meus pais brigavam, eu achava que era por um motivo que eu fazia, e eu me sentia muito triste. E nisso eu tentava se jogar no carro de um viaduto, mas depois, porque eu sou uma pessoa religiosa, sou evangélica, então eu já me puxei mais para o lado religioso, e eu vi que se tirar a vida é uma coisa horrível. O assunto ainda é tratado como tabu no Brasil, e antes de toda a polêmica sobre o jogo, pouco se falava sobre o suicídio. Mas isso não significa que ele não aconteça. Pelo contrário, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a segunda causa de morte de jovens em todo o mundo entre 15 e 29 anos. E por isso mesmo o professor resolveu expor o assunto abertamente na sala de aula. O que ele sente a partir do que os alunos expressam é, muitas vezes, a falta de diálogo com os pais. Às vezes o autoritarismo dos pais impedem que os filhos contem a ele. E aí eles recorrem a outros elementos. Aí por isso que aí surgiu esse baleia azul, mas pode surgir o boto cor-de-rosa e uma série de outros elementos. A minha ideia é justamente falar isso com os alunos, para que os alunos reatem, o seu relacionamento com os pais. O estímulo ao suicídio, assim como ameaças que são presentes no jogo, são tipificados como crimes pelas leis brasileiras. Bom, o jogo da baleia azul chama atenção para os cuidados que os pais devem ter com os filhos ao usar a rede social. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre o assunto com a psicóloga e coordenadora da SaferNet Brasil, Juliana Cunha. Seja bem-vinda, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, é um assunto muito delicado, até para a gente estar tratando aqui na televisão, porque a forma que a gente aborda este assunto pode também ir para um lado que não deve, como, por exemplo, o estímulo ao suicídio, né? O que é que você indica, tanto na abordagem, tanto na mídia, tanto para os pais, por exemplo, em casa? O que é indicado? Como a gente deve tratar desse assunto? É importante esclarecer que, apesar do tom alarmante de muitas notícias, a gente não precisa reagir com pânico nem com medo. A gente deve agir com informação, com esclarecimento e com conversas. Então, acho que esses casos aí que envolvem o diálogo na família são, de fato, aquilo que deve nos inspirar para saber lidar com essas situações. Então, não vale só tirar a criança da internet, proibir o uso de celular. Quer dizer, isso não é educativo nem pedagógico. O ideal é que os pais conversem com seus filhos e ensinem eles formas de lidar com os riscos. O que fazer se surgirem convites, como bloquear, como denunciar. E isso, e claro, buscar ajuda também. Quer dizer, existem serviços aí gratuitos, apropriados para adolescentes que estejam em situação de sofrimento e que possam, enfim, buscar apoio
especializado. É porque num momento como esse não é indicado criar mais um atrito, por exemplo, o pai brigar com o filho, você não vai ficar com o celular na mão, você está jogando esse jogo, criar um atrito. A verdade, o melhor é você chegar para um diálogo, né? Você abrir a conversa, inclusive com os professores na comunidade escolar, também isso é indicado, né? E a gente sabe que esse ainda é um assunto tabu. Muitas crianças e adolescentes verbalizam, mas nem sempre são acolhidas de forma apropriada. Então, é importante, sim, oferecer espaços na escola para falar sobre o que eles vivem, sobre as emoções que eles têm, diante de situações não só de risco de suicídio, mas de cyberbullying, de compartilhamento não consensual de imagens íntimas, situações que eles vivem no dia a dia dele, nesses ambientes na internet. E, claro, também ter aí esse acompanhamento dos pais, especialmente estabelecer horários e regras, negociar regras para usar a internet. Que horários são apropriados? Qual é o tempo? Muitos deles dizem que acessam à noite, fora do horário em que os pais estão próximos. Então, poder negociar isso também é muito importante. Então, é uma boa dica para os pais, então, negociar, por exemplo, o horário de você estar conectado na internet, de você usar o celular, é uma indicação. Sim, negociar regras, e para aqueles que acessam redes sociais e são menores de 13 anos, ou seja, a idade mínima permitida por essas redes, o ideal é que eles acessem com acompanhamento e a participação direta dos pais ou um responsável. A gente viu aí na reportagem alguns alunos falando sobre a situação, sobre os seus sentimentos, que já tinha tentado, inclusive, o suicídio, já tinha pensado sobre esse assunto. Então, através do jogo, a gente abre o leque para outras discussões, né? Um assunto sério que tem que ser tratado e nos alerta também. A Karina Dourado trouxe um dado importante para a gente. O suicídio é a segunda maior causa de morte dos adolescentes em todo o mundo e pouco se fala sobre isso, né, Juliana? Esse é um caso grave, triste, mas a gente sabe que ele não é novo. Existem grupos que incitam, né, não só o suicídio, como a automutilação, e eu acho que serve, sim, para lançar a luz para um fenômeno que a gente precisa falar, que a gente precisa tratar e que a gente precisa prevenir também. Eu acho que canais aí, como o CVV, como o próprio serviço da SaferNet, que é gratuito, podem sim ser recursos interessantes para os adolescentes buscarem ajuda. Muito bem, a gente colocou aqui, você deve ter reparado na sua tela, tem aqui o endereço do SaferNet, canaldeajuda.org.br, e também do Centro de Valorização à Vida, o CVV, que tem os telefones de contato que aparecem aqui na sua tela. Obrigada, Juliana. Esse é um assunto muito extenso, a gente poderia ficar aqui mais tempo conversando sobre isso, mas a gente quer realmente tocar nesse assunto, porque estava todo mundo falando sobre esse jogo, sobre, né, e a gente ficou sem saber como tratar, a forma certa de tratar esse assunto. Eu acho que isso daí faz a diferença. Muito obrigada, Juliana, pelas suas informações. Boa tarde. Bom, daqui a pouco tem consumo legal e a gente fala do primeiro box multimarcas afro colaborativo do